Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente não sei que horas vocês vão ver, mas espero que vocês continuem nos acompanhando. Hoje aqui, café com virada de chave. Antes de tudo, antes de apresentar a nossa convidada, eu vou apresentar a nossa mesa maravilhosa, que é mais um patrocínio da nossa querida, idolatrada, amada Padaria Master Pão. Elisa, Fábio, muito obrigado por sempre estarem recheando a nossa mesa com sabor e com essa elegância plena. Muito, muito obrigado. Ao Estúdio Realize também por estar nos acompanhando nesse momento e tendo paciência para as nossas lorotas, que nunca são lorotas. Aqui nesse podcast, como todos sabem, é um podcast que fala sobre vida e sobre aquele leminha que levavam muito para a política, mas de fato não é. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós viemos aqui para mostrar que todo mundo tem passado, todo mundo tem história e o mais importante, conseguimos superar as nossas histórias e ter uma vida plena, mediante qualquer situação. Hoje comigo, a minha querida, idolatrada, salve, salve, massoterapeuta, graças a Deus, Vanessa Reis, muito obrigada por ter vindo. Conta aqui, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da Vanessa, antes de qualquer coisa. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Muito obrigada a você, a Grazi, pelo convite. É muito especial para mim estar aqui, sabendo que pessoas querem ouvir a minha história. Meu nome é Vanessa, tenho 30 anos, sou massoterapeuta, também sou formada em administração de empresas, mas hoje eu sou massoterapeuta. É a profissão que eu escolhi, a profissão que me salvou e que me ajuda a salvar muitas pessoas. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eita, quando você fala assim, administração de empresas era um cargo Bem diferente do que eu faço hoje, do que eu vivo hoje. Bem diferente, né? Do Iapoque ao Chuí, podemos dizer, Exatamente, né? exatamente. E foram 10 anos 10 anos. trabalhando na área. Desde os 18 aos 28. Sim. Caramba! Então isso mostra que teve um viradão de chave. Muito. Uma virada de, eu acho que quase um 360 graus aí. A minha vida mudou muito. Eu era uma pessoa que amava o que eu fazia, eu não desgostava da administração. Mas não era o lugar onde eu me sentia plena, como eu me sinto hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou 100% feliz na minha profissão. Porque até a maneira com que eu me aproximo das pessoas é diferente. Porque eu acredito que dentro do mundo corporativo em si, essa coisa do profissionalismo, a gente tem que ser profissional quando a gente tá para ser profissional. Mas é muito mais enrijecido, sabe? Padronizado do que numa profissão mais leve como a minha. E que eu tenho a necessidade hoje de estar ligada às pessoas de maneira mais individual, com um pouco mais de sensibilidade. E isso acaba transferindo para mim também, que as pessoas conseguem ver isso em mim. Você falou uma coisa interessante. A verdade é que o mundo corporativo, ele é um pouco rígido com sentimento. Muito demais. E eu, assim, pode falar. Você se torna uma máquina, né? Exatamente. E existe eu acho que virou uma padronização de comportamento muito grande, sabe? E eu acho que isso vem até desde do nosso ensino ali, principalmente no ensino médio. Tem aquela pressão de, o que você vai fazer? Você já tá se preparando para as provas das universidades. E aí você já entra nesse ramo daquela maneira, enrijecido, achando que tudo tem que ser daquele jeito. E eu acho que hoje em dia o mundo corporativo criou umas coisas muito ruins, assim, para nossa cabeça. Primeiro é a necessidade do aprimoramento contínuo. Você tem que estar o tempo todo se aprimorando, sendo o melhor dentro da empresa. E se não entrega, te vira, tem que entregar. E também a questão do imediatismo, né? Sim. Isso é terrível. Acho que foi uma das piores coisas que a gente conseguiu inventar, é o imediatismo. E assim, aí a gente vem justamente para um dos problemas, né? Por exemplo, eu tenho um pouquinho coisa de ansiedade. Então, eu sofro com imediatismo. Sim. Se eu não tenho imediatismo e se não está na minha mão, cara, me deixa surtada. Sim. Surtada. Eu fico na capa do grilo, na capa do Batman, né? Aí eu até brinco com os meus médicos que eu falo assim, mas a gente não tem resposta e a gente está buscando resultado há 1 ano. Aí a médica fala assim, para de ser imediatista. Sim. E tem coisas que a gente só vai entender lá na frente. Não tem como. Então aqui, hoje, principalmente depois do que eu passei, né, em relação ao burnout, eu só consigo entender algumas coisas agora. Por exemplo, eu tenho um perfil que muitas pessoas têm até dentro da empresa, que é uma coisa que atrapalha quando você tá entrando num quadro assim, né, dessa questão mental, psicológica, que é a tendência de evitação de conflito. Eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Então acaba que você recebe muito a demanda, né, e não consegue falar não.
ou não consegue se impor em determinada situação. Às vezes a situação que está acontecendo dentro do ambiente ali nem é diretamente com você. Mas se você não fala, você só aceita. E aí, se você não é uma pessoa de ter essa proatividade de falar, se colocar, você vai segurando, segurando, e isso uma hora vai estourar. E o ideal é não deixar que estoure, que aconteça em um episódio um pouco mais traumático e intenso, como foi comigo. Claro, superei, graças a Deus, mas é ideal que você não passe por isso. Então aqui a gente está falando do que é ideal. Claro que existem diversas realidades, a consciência de classe tem que estar sempre colocada, mas trazendo para minha realidade e para a maioria das pessoas que eu conheço, não deixe chegar no ponto de que isso aconteça, sabe? Agora você falou tudo, eu vou colocar aquele cafezinho Bota pra aí pra gente, gente. que a gente vai conversar agora, adentrar na nossa virada de chave e na sua virada de chave, principalmente. Me presta sua caneca, por gentileza. Isso aí. Delícia, cafezinho. Olha, Pra cafezinho. dar aquele gás. Só para começar, Isso aí. vamos falar sobre Obrigada, Ari. nada. Você falou uma coisa interessante. O seu quadro foi um quadro de burnout. Sim. A gente está no finalzinho de janeiro, branco, que cuida Sim. da saúde mental. Eu acho extremamente importante a gente falar sobre saúde mental. Com certeza. Porque assim, a gente fala tanto sobre Setembro Amarelo, fala tanto sobre, sei lá, que cor lá, que mês que cor outra lá, e essas coisas todas, mas a gente assim, o Janeiro Amarelo, eu acho que é de uma importância surreal, porque é o início de um novo ano, é o início de um ciclo, e a gente precisa avaliar Sim, a gente precisa com certeza. se conhecer e a gente precisa entender os gatilhos do nosso corpo, né? Uhum. Vanessa, vamos lá, primeira explicação. O que é burnout? Vamos lá. O burnout, conhecido também como a síndrome do esgotamento do trabalho. Então, vamos lá. É quando o estresse, ele vira crônico e está totalmente relacionado ao trabalho. Então, é importante você diagnosticar isso. Se está vindo esse seu estresse, ele vem do trabalho ou de outras coisas. Para ser burnout, tem que vir do trabalho. E a questão é que o estresse, ele é uma maneira quase que natural do nosso corpo de reagir. Porém, o problema está quando ele se torna crônico, como eu falei, e constante. E aí isso começa a atingir altos níveis. Tem dias que você está melhor, mas normalmente você está sempre mal. Mas tem dias que você está muito mais estressado. E isso vem com o quê? Com a fadiga, com a falta de atenção, com a falta de vontade mesmo de trabalhar. E tem dois pontos. Tem as pessoas que têm essa caída, né? Essa vontade de não fazer nada, zero energia, mas tem as pessoas que enfrentam e que forçam a trabalhar, que foi o que aconteceu comigo. E normalmente as pessoas não podem deixar de trabalhar. Então elas forçam algo que está fazendo mal. E aí, dentro dessa situação, como eu falei, vem a questão de você ter que estar se aprimorando, vem a questão do imediatismo e a pessoa começa a sentir uma insuficiência. Mas ao mesmo tempo você não tem forças para seguir, porque você está esgotado do seu trabalho. Então, basicamente, o burnout, ele está ligado a quanto tempo você vive o seu trabalho. E quando eu digo você vive, Uau. eu não tô falando quanto tempo você está no seu trabalho, mas quanto tempo você vive. Não é a hora que você tá lá. Você sai de lá e você tá pensando no seu trabalho. E eu cheguei num ponto que eu ia trabalhar segunda-feira, eu estava pensando nas coisas que eu tinha que fazer. Aí dava sexta-feira, 5h30, 6 horas, eu já queria ir embora. Mas chegava o sábado, eu estava pensando como ia ser a segunda. Então, esse é o problema do burnout. Você tá? já estava esgotada no sábado pela Exatamente, segunda. pensando na segunda. E realmente, gente, assim, quem já passou sabe, não sai da sua cabeça. Você pode estar, eu podia estar numa cachoeira lá em Lumiar, aproveitando, e eu estava pensando em trabalho. Então, você já não vive mais os outros momentos que são importantes para você. E vai estourar, uma hora vai estourar. Então, basicamente, isso é o burnout. Caraca, Sim, mano. é muito complicado. E você vê que, assim, muitas pessoas passam, sabe? Não é só a ver com o ambiente de trabalho, que também influencia muito, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tô falando de uma maneira mais individual, sabe? Sim, não, e assim, é você viver os dias da sua semana, todos os dias da sua semana, sem ter a fuga do relaxamento e sem viver família, sem viver amigos, sem viver Exatamente. relacionamento, Exatamente. nada. Eu cheguei num ponto que, tipo assim, eu já não namorava, estava com a minha família, mas não estava 100%. Por muitas vezes, eu sou muito família, eu sou filha única e, assim, minha família é muito presente. Então, chegava num ponto que eu já não queria tanto estar com eles, porque eu estava esgotada, você não consegue mais pensar em nada. E aí, quando realmente eu identifiquei o que eu tinha, que foi num episódio realmente de, né, tive ali uma crise, e eu já não conseguia mais ir pro trabalho. Sabe? Aquela coisa de virar o carro e entrar no trabalho ali já virou uma situação ruim. E graças a Deus, na época, a pessoa que estava no meu lado no trabalho foi uma pessoa muito especial que me ajudou muito e que, inclusive, me atentou até para minha questão da espiritualidade e me trouxe de volta. Falou, Vanessa, olha um pouco para esse lado também.
Então é importante ter pessoas ao seu redor que vão entender o que você está passando. E aí, no meu caso, né, eu tive uma crise um pouco mais intensa, onde tem um apagão. Muitas pessoas passam pelo apagão, que realmente é a tela azul do computador. Você não tem o que O fazer. sistema trava. Travou, não vai fazer mais nada. E aí o meu veio em forma de choro mesmo. Eu vou te falar que eu fiquei um dia inteiro chorando, que foi no dia que realmente eu pedi ajuda pros meus pais. Mas eu pedi ajuda já tava assim, muito esgotada, sabe? E até essa pressão mesmo que a gente coloca. E a sociedade, que você tem que crescer, tem que trabalhar, tem que ter uma carreira, tem Ser que ser o melhor. bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido, Ari? Exatamente. O que é? Vou falar pra você. Ter Eu- saúde pra mim hoje. Ter saúde. Ter saúde, ter os seus ao seu lado. Com saúde de preferência. Paz. Paz, estar junto do Senhor e ter paz. Sim. Porque senão você não chega em nada, você vê. Trabalhei e ainda assim passei por isso. Então a gente tem que pesar muita coisa. Não, é porque assim, às vezes as pessoas acham que o ser bem-sucedido é ter grana, né? Sim. Só que grana não compra saúde, grana não compra Deus, grana Não não compra família, grana não. Grana te dá as coisas, mas não te dá paz. E vou te falar, eu ganhava muito melhor em relação a dinheiro, tá? Quando eu trabalhava nessas grandes corporações. Mas hoje eu ganho menos e faço muito mais. Muito mais feliz, não é? Não, muito mais feliz. E faço, de fato, muito mais por mim. Ah, sim. No sentido de assim, eu tô fazendo a minha casa. Isso, Ari, pra mim era inimaginável quando eu trabalhava nessas empresas. E não por falta de dinheiro, porque eu achava que eu não tinha tempo. Não tenho tempo, não, porque o meu foco é o trabalho. E tá aí o dinheiro tá lá. E o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você tá fazendo Não com tem isso? priora, né? Porque é o que você falou, o dinheiro, a gente precisa do dinheiro pra viver, Claro. mas assim, ele não é tudo. Não adianta você ter lá, mas não ter propósito, não ter vida, não ter saúde pra buscar algo com ele. Ele vai te ajudar a buscar o que você acredita. Mas quando você tá tão imerso ali só nessa situação do trabalho e nos seus problemas dali, você não consegue nem olhar pra outras direções, sabe? É porque o dinheiro é só uma ferramenta, né? Exatamente. Dinheiro é ferramenta. As pessoas, elas não sabem usar. Elas usam como se fossem deuses. Sim. E assim, eu falo isso porque eu já fui assim. Tive que parar porque Deus parou, né? Eu não parei, não. Sim. Eu queria continuar. E Deus falou assim: não, você vai parar e vai ser do meu jeito. Né? E a superdose de hoje vem justamente com isso, com a frase de Santo Agostinho, que diz: conhece-te, aceita-te, supera-te. Você precisou passar por todos esses. Com Essas... certeza, com certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim que estava muito na minha cabeça. Eu falei que com a gente que ia ser um bate-papo, mas essa pergunta não saiu da minha cabeça. Eu acho que é importante. Primeiro, a ajuda das pessoas da volta, Sim, assim. E depois ter um bom acompanhamento médico, não é? importantíssimo. Acho que essa parte você pode partilhar com a gente. Com certeza. Se cercar de pessoas que têm os mesmos valores que você é extremamente importante. E é só num momento assim que a gente vê, tá? Quando eu tava entrando ali nessa situação, como eu falei, a pessoa que estava do meu lado no trabalho teve uma sensibilidade muito forte em entender o que eu estava passando. E não foi uma pessoa que me oprimiu, né? Olha, você não pode ficar assim, porque a gente é até triste falar isso, mas muitas pessoas acham que é frescura, ou acham que, ai, que bobeira, olha só, você tem um emprego tão bom e você tá passando por isso, por que você tá com essa frescura? E não é, essa pessoa do meu lado, hoje é uma amiga muito, muito importante pra mim, que me ajudou e teve essa sensibilidade. E quando eu fui até os meus pais, eu sou uma filha que nunca dei muito trabalho, tá? Eu acredito, gente. Se eu dei, vocês podem comentar aí, pai e mãe. Pai, mãe, por favor, depois contem pra gente essa situação toda, Se é tá? verdade. Por favor. Então, quando eu cheguei com essa situação pra minha mãe e pro meu pai, eu não sei porque eles não transpareceram, mas talvez eles tenham ficado até um pouco assustados, porque eu realmente nunca pedi ajuda. E quando eu pedi ajuda, eu estava realmente muito mal. E eles foram muito, muito receptivos com essa situação. Eu lembro que quando aconteceu e eu fui conversar com a empresa, foi uma empresa também que não teve uma postura até legal. A início ali a gente até pensou em eu ficar um pouco em casa e depois voltar, porém eu não quis porque eu ia ficar pensando que eu teria que voltar pra lá. Você ia ficar E sofrendo, né? Isso ia me deixar mais, né, mais ali com uma situação um pouco mais complicada. Então eu resolvi largar tudo. E foi aí que, assim, uma coisa que eu sempre tinha preocupação antes era, ai meu Deus, eu não posso largar, não, que eu tenho que ter orgulho pros meus pais, não, que eu tenho que aceitar esse emprego, não, que eu tenho que passar nesse processo. E não foi bem assim. Naquele momento, eu tava tão mal e querendo sair daquilo que eu nem pensei nisso. E os meus pais foram extremamente carinhosos e entenderam a situação. E eu falei, olha só, gente, eu não quero trabalhar. Pelo menos por um mês aí eu quero ficar tranquila, sem fazer nada. E eles abraçaram isso. Eles olharam pra mim e falaram, olha só, filha, você tá passando por essa situação,
É uma situação que a gente tem que tratar e ok, você vai ter o seu tempo. Então é muito importante que as pessoas ao redor entendam isso e não te julguem. Porque às vezes a pessoa nem julga diretamente, mas, sabe, tentar se controlar, porque realmente a gente não tá na cabeça do outro, a gente não vive o que o outro vive, E os né? gatilhos, né, Vanessa? Muito. Aquela questão de você, às vezes, assim, pode se apresentar por N formas, né? O desgaste emocional. Sim, E às vezes a pessoa pode parar, travar e, assim, não achar que é frescura. O que você falou é sim, importantíssimo. muito. E só quando a gente vive isso que a gente consegue realmente entender que não é. E daí eu já fazia tratamento com neurologista porque eu tenho enxaqueca, que era uma coisa que pegou muito no burnout, eu sentia assim todo dia. Eu me forçava a trabalhar com dor de cabeça. E aí a primeira pessoa que eu fui foi nele, porque eu falei, não, preciso ir no meu médico para conversar com ele. E aí ele me falou uma coisa que na época fez muito sentido na minha cabeça. Ele falou assim, Vanessa, o que você tá passando é o burnout. O burnout não é uma doença, é uma condição e vai passar. Só que você precisa fazer uma coisa: organizar dentro da sua cabeça. Organizar mesmo, tipo assim, quem eu sou, o que eu quero, por que eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui porque eu quis ou eu fui levada a isso. Entendeu? Que é aquela questão que eu te falei até lá atrás, dessa pressão que a gente coloca às vezes nos jovens de decidir logo o que ele quer. Então, Acho isso tão injusto. é muito. E aí, isso me trouxe muito. E aí, eu fiquei realmente em casa durante 2 meses, só me curando. Entramos com tratamento médico, né, com medicamento, que é importante, tá? É importante que você procure um médico que realmente já faça esse tipo de tratamento, porque essa medicação, ela tem time aí, o burnout, em 2, 3 meses você consegue alinhar as coisas. Terapia é bem legal, pra quem gosta, pra quem entende e gosta de fazer, que vai funcionar mesmo. E ter pessoas ao seu redor que entendam, entendeu? Então, meus pais foram muito importantes nesse processo. O meu noivo também é um homem que tem muita sensibilidade, muito cuidado, e foi muito importante pra mim. Então, foi assim que eu me recuperei. E aí chega a hora que a gente começa a pensar, né, Ari, e aí, o que, que eu vou fazer da vida? Vou vender minha arte no Sana? Não, E aí? não, não, não. O que, que eu vou fazer da vida? Para uma pessoa que trabalhava numa rotina de segunda a sexta, de 8 às 18, Exatamente. talvez. Horário de entrar, horário de sair, rotina de trabalho. Uau. E aí, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí vem um pouco da parte aí da virada de chave. Por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que às vezes tá no trabalho e tá alguém com o ombro doendo. Ai, Vanessinha, faz uma massagem aqui. Aí eu falava, ah, tá, vou fazer. E aí todo mundo falava, nossa, você faz massagem tão bem. E aí lá no início eu comecei, né? O que, que eu vou fazer? Eu adoro cantar. Não significa que eu cante bem, mas eu adoro cantar. Eu falei, pô, mas vai ser difícil, porque o mundo da música, pra você se manter, você ganha dinheiro cantando em barzinho e tudo mais, mas pra você se manter, você precisa realmente ter ali uma constância. E aí um dia minha mãe tava com uma dor na perna, e aí a gente tava. Ela falou, ai, tô com muita dor na perna. Eu falei, então vou te fazer uma massagem pra você melhorar, nesse tempo aí que eu tava em casa sem fazer nada. E aí eu fiz a massagem nela, e aí passou um tempo, ela dormiu, e aí meu pai chegou do trabalho. Aí eu fui perceber que a gente tava ali já há 1 hora fazendo massagem, sem perceber. E ela dormiu. Aí assim, meu pai chegou, cumprimentou a gente, quando ela acordou, ela falou assim, nossa, você é muito boa nisso. Por que, que você não estuda isso? Aí foi aí que eu procurei o Tlim, curso de tlim. massoterapia e Deus falou aqui no meu ouvidinho, vai, minha filha, Só vai, vai. que eu tô aqui com você e acredita. E aí foi basicamente assim que eu realmente virei, falei, não, eu quero isso e eu vou fazer isso na minha vida. E hoje eu tô há 3 anos trabalhando com a massoterapia, feliz. Cuidando de outras vidas. Isso Porque, aí. olha. E assim, começar do zero, como é que foi pra você? O que acontece? É difícil começar do zero, você fica com um pouquinho de medo, né? Eu procurei os cursos que tinham aqui na nossa cidade, e aí identifiquei um que eu tava ali, que eu gostei, fui fazer o curso. E aí no curso, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tive uma identificação tão grande que eu realmente acho que é uma questão de vocação, aí eu até falei assim, eu falei até com o meu noivo, eu falei, meu Deus, Daniel, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei isso lá com 20 anos? Só que não era pra ser, A gente sabe? não tem a maturidade. Não tem. E aí, quando eu cheguei no curso, que você começa a ouvir a professora falar, começa a aprender sobre as técnicas, eu falei, caramba. E aí, virou uma chavinha, além dessa que já tinha virado, de que eu podia fazer aquilo pra me ajudar e pra ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho até um projeto também, Ari, que vem muito da minha situação, que é o qualidade de vida dentro das empresas. Eu atendo empresas, eu atendo funcionários dentro das empresas. Poxa, que legal. E aí a gente faz a Quick Message, que é a massagem da cadeira, de 15 a 20 minutos, ou uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, o que a empresa decidir. Justamente pensando nesse ponto, tá? De ajudar
as pessoas ali dentro. Porque muita gente, é o que eu falei, quando você tá num período ali, querendo entrar nesse episódio de burnout, ou né, começando ali isso, você não vê muita coisa, você não acha, às vezes, o burnout ele é muito fácil de confundir. Ah, não, eu tô cansado, eu vou dormir que vai melhorar. Só que às vezes você só quer dormir, né? Entendeu? E aí você confunde muito, será que é burnout, será que não é? Então as pessoas ficam com essa visão muito turva de que elas têm. E aí dentro do trabalho é mais uma maneira de trabalhar a qualidade de vida das pessoas. E o interessante é você falar desse programa, porque assim, as empresas, assim, eu cursei arquitetura, falta algumas matériazinhas para finalizar, mas assim, você vê que quando você estuda a arquitetura de uma empresa ou de uma incorporação, as empresas, eu já peguei projeto assim também, com alguns arquitetos amigos, de empresas que elas botam salinha anti-estresse, salinha para desfragmentar, salinha para isso, salinha para aquilo, mas para a pessoa se cuidar, abre aspas, sozinha. Sozinha. Né? E às vezes, assim, quem é que vai para essa linha, abre aspas, vamos lá, vamos dizer que seja essa linha branca. Sim. Que você pode gritar, xingar, quebrar, pular na cadeira, se jogar no chão. Mas quem vai fazer isso? Ninguém faz. E tem uma coisa muito forte no toque, né? O toque, ele é muito intenso. Salva. E a energia é trocada, né? Eu passo pra você o que eu tenho de bom. Então isso é muito importante. E tem pessoas que têm falta de toque. Tem pessoas que, por personalidade mesmo, não gostam ali de um abraço e tudo mais. Mas dentro de uma sessão, você se propôs aquilo. Então você vai estar aberto a receber aquele toque. Sim, e às vezes, assim, as pessoas não gostam de toque porque cresceram sem toque. Exatamente. E o mundo, ele vai... A gente está numa geração complexa, né? Sim. Eu tenho 2 filhos e, assim, eu vejo como existe uma diferença de criação de um para outro, mesmo eu sendo a mãe, da minha criação para eles, que é aquela vertente do seguinte. Eu vim da geração do você tem que fazer para ser certo. Que você falou mesmo, né? Uhum. Você tem que ter um bom emprego, você tem que ter ser bem-sucedida, você tem que casar bem, você tem que ter sua casa, você tem que ganhar dinheiro, tem que comprar um carro, sabe, já tudo é como se você já, tipo assim, nascesse já com a sua ficha técnica quase toda pré-montada. E acaba pesando, porque você se cobra. Aí eu vejo assim o Bernardo e Maria e eu fico assim, não, com eles eu vou pegar um pouco mais, né? Não é que eu vou soltar as rédeas, mas eu vou ter esse cuidado. Eu pergunto muito para ele, o que vocês querem ser? Maria tem 4 anos e eu incentivo ela a rabiscar a parede. Vai que ela não vai ser um artista. Vai ser uma artista aí, né? Renomadíssima. Exatamente. O Bernardo quer ser jogador de futebol. A gente fala muito dos estudos, mas investe nisso, sabe? Com certeza. Só que assim, eu vejo que a nossa geração foi uma geração muito cobrada em dar certo. Aí vê essa molecada hoje com 18, 20 anos ganhando milhões e a gente com seus 37, 38... Entendeu? Assim, o que eu vou ser da vida? E aquela briga. Você tem que estar com um psicológico muito bom para poder fazer o que você fez. Com certeza. E assim, somos indivíduos, né, Ari? Não significa que aquela fórmula que deu certo para você vai dar certo para mim. Então, seguir esse padrão é muito complicado. E tem muita questão também das gerações, né? Os nossos pais passaram por outra estrutura de mundo, outra estrutura de sociedade. Então, do mesmo jeito que a gente tem que respeitar do lado de cá, é importante também ajudá-los a entender o nosso novo mundo, sabe? Sem apontamentos, sem você brigar ali com a pessoa e... Não, de uma maneira suave, de uma maneira sutil e principalmente com atitude. Eu acho que a atitude é uma coisa que muda. Porque quando veio a minha virada de chave, eu falei com meus pais que eu ia fazer massoterapia, eles super me apoiaram. Mas eu ouvi de muitas pessoas assim, por exemplo. Ah, que legal, vai ser um extra, né? E aí eu ficava assim, não vai não. Vai ser a minha profissão. Eu vou fazer disso a minha profissão. E eu vou viver de massoterapia. E às vezes as pessoas acabam te intimidando. E se você não tiver psicológico bom, como você disse, você vai receber aquilo e aí você não vai pra frente. Então tem que investir sim. Se você acredita, investe, mude. E uma coisa que eu acho que tem que fazer, Ari, são coisas que você ama. Sempre. Sabe? Eu acho que o autocuidado aí também tá ligado a isso. Você falar sobre essa questão de coisas que você ama, principalmente assim, eu acho que a gente tá numa fase que a gente precisa muito se amar. Sim. Primeiro lugar. Exatamente. É Deus sobre todas as coisas, é claro, certeza. Mas assim, a gente só pode dar pro outro o que a gente tem. Exatamente. E a gente precisa muito se cuidar para poder dar o nosso melhor pro outro.
Exatamente. Por exemplo, quando eu te procurei, eu te falei mesmo e não tenho vergonha de falar isso, não. Eu estava com a crise de coluna, assim, ruim, Sim. mas Toda ruim. emboladinha. Toda capenga, xoxa, manca e sentindo dor. E eu briguei comigo durante 3 meses. 3 meses para marcar a primeira sessão de massoterapia. Desde então eu não parei. E assim, eu falo mesmo, a Camila que me indicou, que te indicou para mim, Sim. ela falou: vai nessa mulher, mulher, pelo amor de Deus, a Vanessa é boa. Camila é um amor também. Aí eu falei assim, cara, eu não me achava digna de parar. Olha só o pensamento. E hoje a gente tem que entender que, assim, eu não me achava digna de parar para poder gastar 1 hora recebendo massagem, desembolando as coisas que estava tudo ruim em mim. Sim. Porque, teoricamente, era para eu estar muito boa, dando resposta para a sociedade. E quando eu entendi que eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso estar bem para cuidar dos meus, Com certeza. tudo mudou. Você tocou num ponto aí que eu sentia muito também, essa relação de você falar que você não era merecedora de parar 1 hora. Quando eu comecei a ficar mal, eu tinha uma coisa muito ruim, que eu acho que prejudica muitas pessoas também, que assim, a gente sabe que o mundo que a gente vive não é fácil, né? A gente se apega o tempo todo ao Senhor, né, a Deus, para que a gente consiga força aí para viver. Mas eu pensava assim, gente, por que que eu tô me sentindo assim? Eu tenho uma família linda, eu tenho um noivo maravilhoso, eu tenho um emprego que eu sempre quis, porque a última empresa que eu trabalhei, eu ansiava muito trabalhar lá. Fiz 2 processos, no segundo eu passei. E eu achava que eu não podia estar sentindo mal, que tinha gente no mundo passando muitas coisas piores. E tem. Só que cada um tem a sua luta, sabe? Cada um tá no seu ambiente, cada um tá na sua realidade. E eu acho que você entender isso. Você levou 3 meses ali pra ir marcar a primeira sessão. Mas olha como é maravilhoso os nossos momentos lá nas nossas sessões. Onde a gente chegou aqui juntas por esse convite, que eu sou muito honrada de estar aqui com você. Então, sabe, pensar que a gente tem sim as nossas dores e que é válido falar sobre isso e se respeitar. Cuidar da gente. A gente É não pode importante. anular a nossa história, pode. porque no mundo tem gente que sofre também, né? Exatamente, Ai. Eu Exatamente. acho que assim, eu tenho uma dinâmica que o pessoal às vezes me acha muito maluca, né? Mas eu penso muito no seguinte: não adianta eu ir fazer missão na África tendo gente passando fome nas ruas de Friburgo. Sim, com certeza. Então, assim, é um paralelo bem distante, mas é bem real. Não adianta nada eu cuidar só da Vanessa se a Arielle também tá doente. Sim. E é importante falar isso, porque a gente traz muito pro indivíduo essa questão do burnout, né? Mas a gente tem que falar das empresas também, Oh! tá? Porque quando a gente fala, a gente até agora aqui tá falando da gente, mas você falou aí sobre a gente olhar pra onde a gente tá. E não só, né? Claro, o mundo ele é macro. Tem Sim. coisa acontecendo no mundo inteiro. Mas se você puder cuidar do máximo da onde você tá, é melhor. E isso é uma das coisas que, assim, não vou falar que eu me arrependo, mas que eu poderia ter feito. Era no primeiro ambiente onde eu trabalhei, que não tinham coisas relacionadas diretamente a mim, mas o ambiente me afetava muito. E a gente não falava. A gente ficava com aquilo dentro da gente. Então, assim, fale, convide a empresa a pensar sobre o ambiente dela. Porque, assim, muitas vezes a gente bota a culpa na empresa, muitas vezes, sim, tem grande culpa ali da pressão no mercado, mas eles precisam entender isso. Então, convide, fale, a gente tem abertura no RH, normalmente você tem, mas o que acontece? As realidades são diferentes, às vezes a pessoa fica, ai, que medo que eu tenho de ser mandado embora, não vou falar porque, ai, nem é comigo, vou ser mandado embora. Gente, fala a verdade, eu conheço pessoas que deram a vida por uma corporação, entregavam resultados e foram mandadas embora assim do nada. Então, Também a partir do conheço. momento que você não fizer mais sentido pra eles, você vai ser mandado embora. Então, por que não correr esse risco, entre aspas, porque você está no seu direito de falar sobre como você se sente e melhorar a situação de dentro de onde você está. Então, eu sei que isso eu poderia ter feito, mas como eu te falei lá atrás, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência de evitação de conflito e preferia ficar na minha. Deu no que deu. Isso mudou muito a minha personalidade. Hoje eu falo, claro, gente, entendendo o seu lugar, tá? Você não vai chegar brigando ali com a pessoa, não. Mas entender o seu lugar e mostrar para a empresa que você está disposto a ajudá-la a mudar esse ambiente e talvez até levantar uma bandeira ali dentro da empresa, né? Não, e assim, isso não é só a gente fala nisso numa empresa, mas partilhava semana passada aqui com
o episódio do Stênio e da Xaxá, né? No qual a gente fala sobre o seguinte: uma doença de uma pessoa não acaba sendo uma doença de uma pessoa, é uma doença de um casamento, é a doença de uma família. Exatamente, envolve tudo. Então, assim, por envolver tudo, a gente tem que ter muito cuidado onde nós estamos e o ambiente que nós estamos para a gente não adoecer e acabar levando doenças que não nos pertencem, abre aspas porque eu tô falando, porque isso a gente tem que falar assim, mas eu tô com a doença e não me pertence? Como assim? É o ambiente que faz ficar doente. Sim. Ponto. E para sua casa, para sua vida, para lugares que você às vezes adia realidades suas e sonhos seus por causa de terceiros, Com certeza. né? Eu vejo muito isso quando eu fui diagnosticada com depressão severa, eu cheguei, a psicóloga virou para mim e falou assim, você tem que falar com alguém. Aí a psicóloga olhou pra minha cara, mas tem que ser alguém da sua confiança. Você tem que falar pro seu esposo que você tá. E eu não posso mais te tratar, você vai partir para outro quadro. Cheguei em casa, eu só chorava. Não fiquei o dia inteiro chorando, não, mas a noite toda chorando, justifiquei. Aí virei pro Diego, assim, né? O Diego, ele é fleumático, é o temperamento dele. E, assim, então ele processa num tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Cheguei para ele e falei assim: olha só, eu tenho uma coisa para te contar. Chorava. Travada dentro do carro, segurando o volante. Ele que abriu a porta, ele que tirou a minha mão do volante, ele que me tirou do carro. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei assim: eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele: o que foi? Acho que ele na cabeça dele pensou: eu quero a separação. Coitado. Eu acho que Já estava preocupado ali com a situação. Tava preocupado com o que ia acontecer. Acho que ele pensou assim: deu merda. E eu assim: olha só, tô quebrada. Na hora que eu falei, tô quebrada, ele falou assim, machucou? Aí eu falei assim, não tô quebrada aqui, ó. Sim. E aqui. E expliquei pra ele, né? Ele olhou pra minha cara. Meu marido é um homem de quase 2 metros de altura. Grande toda a vida. Quem olha pra cara dele acha que ele é babo. Mas não é. Ele olhou pra minha cara. Você tá com fome? Você quer jantar? Ai, gente. Subi, peguei assim, dei aquela respirada funda e realmente dei uma respirada Sim. funda. Ele sabe que a cena foi essa. Não quero não, só quero deitar. Sim. Fui pra minha cama, eu queria um abraço, eu queria um beijo, eu queria que ele falasse vai ficar tudo bem. Queria que ele fizesse qualquer coisa, até 3 tapas na cara aquela hora. Acorda, minha filha. Até aquilo eu acho que me fazia melhor, Sim. sabe? Aí, nada disso. Aí eu subi, chorava. E aí Bernardo, né, que é o meu casca de bala, chegou pra mim e falou assim, me abraçou, eu deitada na cama chorando, em posição fetal, mas chorava muito. Bernardo me abraçou assim por trás e falou assim, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai cuidar de você. No dia seguinte, o Diego chegou com flores, e falou assim, olha, eu não sei o que é que você tá passando. Eu não sei lidar com a depressão, eu não sei o que tá passando, eu não entendo. Mas para eu te ajudar, você precisa me ensinar. Sim. Quando ele falou isso, eu falei assim, poxa, que legal. Ele tá disposto, né? Com certeza. Então, assim, você entender que você não tá sozinho. Sim. Você entender que você precisa buscar ajuda e ajudas sensatas, né? Sim, pessoas de confiança. Exatamente. Principalmente. Esse quadro, quando você trabalha com um quadro de saúde mental, você precisa estar na sua volta com pessoas de extrema confiança e pessoas que vão te motivar a ser melhor constantemente, Sim, né? com certeza. As pessoas ao seu redor, primeiro, tem que ser pessoas com quem você tem identificação. Não adianta a gente andar ao lado de pessoas que são muito diferentes da gente. Claro, você não vai viver só na sua bolha, você tem que entender o todo. Mas precisa ser pessoas que tenham os mesmos valores e que vão entender o que você está passando. E é o que ele falou, eu não sei o que é. Sim. Mas eu vou te ajudar. E seja o que for. Que graças a Deus eu tive isso nos meus pais e no meu noivo e também nos meus amigos. Eu tenho um grupo de amigos de mais de 20 anos. E eu falo, olha, somos 5 pessoas em um grupo de amigos de mais de 20 anos. Isso é porque realmente deu certo. Então são pessoas que realmente, assim, eu posso de olho fechado. Eu tenho certeza que se eu precisar delas, elas vão estar ali comigo. Sim. E para as pessoas que estão do outro lado, que não estão passando pela situação, né, que a gente passou, são as pessoas que vão ajudar, paciência. Sim. Paciência, gente, porque vai passar. Vai passar. Mas essa pessoa precisa de um tempo. E precisa ser entendida. Precisa ser ouvida no tempo dela. Cuidada, né? E assim, não tô falando que é também, pra quando você tá num episódio como esse, você parar. Não tô falando isso. Mas a gente precisa olhar pra gente. A gente já tinha comentado sobre o autocuidado, né? Sim. E assim, o autocuidado, na minha concepção, e principalmente depois de passar por isso, tá totalmente ligado à autoestima e autoconhecimento. Sim.
Porque, por exemplo, a gente ouve muito, principalmente na internet, quando a gente fala de autocuidado, fala de skincare, de cuidar da pele, fala de ir à academia, de beber água, e isso é extremamente importante, isso é autocuidado. Mas o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque se você não se conhece e não sabe o que te dá prazer, porque essas coisas são básicas. Você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa. Então, por exemplo, Vanessa, por exemplo, eu falei, eu gosto muito de cantar. Então, eu lembro que na época eu já fazia aula de canto, parei por conta do trabalho, e aí depois eu voltei, fiz um tempo, hoje eu canto lá no Instagram, é o que eu falei, gente, não significa que eu cante bem, mas eu canto. E aí, me faz muito bem cantar, entendeu? Quero muito começar a natação, porque eu acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar. Vanessa, eu não sei, você faz? Fazia. Fazia, Agora é bom? tenho que... Relaxante, né? Pra mim, foi, sabe, foi a questão do autocuidado. Foi naquele momento que eu falei assim, cara, é um momento pra mim. Eu sou digna. Sim, isso aí. Sou digna. Sou digna, Vou. eu posso e eu quero. Ah, Vanessa, mas eu não sei, eu trabalho muito, eu nem sei o que é que eu gosto de fazer. Quando eu pego pra ler, eu não rende. Procure. Faça algo pela primeira vez. Hoje eu tô aqui fazendo algo pela primeira vez. E tá sendo maravilhoso. Então, procure algo que você goste. Mas você fala muito disso, e eu lembro, assim, é uma dinâmica de vida que eu até partilhava com uma amiga essa semana, né, sobre até as questões de saúde, e eu falava pra ela, eu tô fazendo tudo como se fosse a primeira e a última vez. Ah, quer dizer que eu vou morrer? Não, não quer dizer que eu vou morrer, tá, Claro. gente? Calma, peraí, não é isso. Quer dizer que talvez possa ser a última vez que eu vou fazer tais coisas de tal forma. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, eu falei, eu boto Maria pra pintar a parede. Por quê? Porque eu fiz na minha casa uma parede inteira desenhada com os meus santos de devoção. Legal. Eu fiz uma parede inteira na minha casa desenhada com flores, arranjos, essas coisas todas. Sim. Se eu desenho, eu tenho que estimular a minha filha, que está vendo a parede toda rabiscada, a fazer alguma Com coisa certeza. que ela tenha prazer. Só que assim, eu pinto quadro, eu faço escultura, eu cuido da horta, eu tenho uma plantação de pimentas. Ah, você ama isso tudo? Eu não sei se eu amo, mas eu tô me permitindo saber. Exatamente, exatamente. E Ari, a gente pode mudar. Exatamente. A qualquer momento. Isso. Eu acho que assim, eu falo muito com a minha avó, que a minha avó ela tem uma tendência a. Minha avó tem 85 anos, vai fazer 86, e minha avó acha que ela já não tem mais que viver, que ela já tá na cota da hora extra aqui na Terra. E eu falo que Jesus vai fazer. Jesus vai ser aquele cara, assim, aquela pessoa, senhor cara, não, sem deboche, desculpa, não é isso. Aquela pessoa que fala assim: enquanto você não valorizar o tempo que eu estou te dando, você vai ficar Sim. aqui. Entendeu? Exatamente. Aí eu falo pra minha vovó, motor parado, tranca. Sim. Então Total. vamos movimentar. Ah, eu gosto, por exemplo, tô fazendo caminhada, entrei no Pilates, queria voltar pra natação, mas hoje é uma coisa que não é na minha realidade. Sim. Ah, você gosta de tudo o que você faz? Não. Mas eu não me permito ficar parada, porque eu sei que se eu ficar prostrada no meu sofá vendo o dia passar, a minha vida vai acabar e eu Com não vou certeza, ter com história certeza. nenhuma. Eu só vou existir. E assim, Ari, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, Sim. tá? Tudo. Nunca, há 4 anos atrás, que eu ia pensar que eu estaria trabalhando sozinha, com massoterapia e tendo as minhas clientes. Porque vocês são muito fiéis. Você é minha paciente linda. E vocês são fiéis, vocês estão lá comigo. Então, assim, a gente às vezes fala assim, eu não vou fazer isso aqui não, porque será que alguém vai querer fazer isso? Alguém vai comprar? Gente, tem público pra tudo nesse mundo. Pra tudo. Se você acredita, se você quer, só vai. Claro, é o que eu tô falando. Eu sei que existe a realidade de cada um. Sei que as pessoas precisam trabalhar, às vezes não há oportunidade. Mas se você consegue mudar alguma coisa e você acredita, tem que fazer. Você falou da sua avó. Meu avô também tem 88 anos, vai fazer 89. E ele é um homem, era um garoto na época, que saiu com 14 anos do Ceará, de um lugar onde só tinha... Era roça, não tinha nada, ele não sabia ler. E aí ele falou com a mãe dele. Ele conta muito que via as pessoas passando assim com 8, 7, 10 filhos. E ele ficava assim, gente, será que a minha vida vai ser assim? Porque de todo mundo é assim? Não, eu quero ser diferente. E ele realmente não tinha nada, gente, nada. Eu tô falando, ele tem 89 anos. Isso é o quê? 1900 e nem sei, 30, 40. Poxa, muito tempo atrás. Muito tempo. Então, assim... Há 87 anos atrás, o Titanic afundou. Então, olha... Não, o Titanic é muito mais tempo, tá, gente? Eu tô falando a história da véia do Titanic, que é 87 anos atrás. Exatamente. Então, assim, se ele conseguiu sair dali, e aí ele vai aprender a ler rapidamente ali com uma professora que a mãe dele arruma, e ele vai pra Marinha. Chega na Marinha, gente, ele não passa. Só que todo mundo que passou não quis ir, porque é o quê? Naquela época, você tinha que fazer trabalhos mais braçais. A Marinha era ele feita pra fez? fazer ponte, essas coisas Ele pega a todas. roupinha dele, meu amor, e entra.
e entra, se forma lá dentro, estuda, foi até o fim ali da carreira dele, hoje ele é aposentado da Marinha, e um homem maravilhoso. Você senta pra conversar com meu avô, Tem você história, conversa, né? nossa. E Eu assim, gosto conheceu muito. mais de não sei quantos países, aprendeu a falar inglês. Então você vê assim, era uma dificuldade muito maior, sabe? E as pessoas faziam. Não, eu vejo, Vanessa, assim, por exemplo, é uma questão de... A gente também tem nessa geração. A gente fala muito de geração porque, assim, cada um, por exemplo, seu avô e a minha avó, são de outro século, né? A gente pode dizer que são de outras origens. E, assim, eles realmente fizeram acontecer na vida deles, porque senão eles ficariam no marasmo daquilo que caberia a todo mundo, né? Mas a gente está numa geração, para agora, ativista e acomodada. Tem Exatamente. que cair no colo. Não, Infelizmente. a gente tem que correr atrás do Tem que nosso correr, sonho. com certeza. Tem que correr. A gente recebeu aqui a irmã Beatriz, e a irmã Beatriz, ela é uma psicóloga. Ela Uhum. falou que ela foi fazer parapsicologia na universidade lá, que o Padre Quevedo era professor, com 60 anos. Então, Porque o sonho dela era fazer para... olha só. Cara, correr atrás. Ah, não te faz bem, então muda a sua história. Exatamente. Você não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci Não, assim, eu eu vivi cresci assim, vou morrer assim. assim. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Não. Dá um revival aí. Eu sei que é difícil, tem momentos que são mais complicados. E uma coisa que eu acho importante que é você confiar na sua autenticidade. Sim. Entendeu? Confia na sua autenticidade. Você é diferente em algum ponto. E vai ter. Gente, são mais de 8 milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, pessoas vão se identificar com você. Confia na sua autenticidade. Seja você mesmo. Entregue o seu melhor da sua maneira. Não significa que o seu melhor é o que é colocado. Não, tem que ser assim para ser bom. Não, gente. Você tem o seu jeito e você pode seguir. Então, entender isso e ter pessoas que te apoiam é muito importante. Sim. Muito, muito importante. Sim. E meus pais, como eu falei, eu sou muito grata a eles, porque eles foram assim. Eles sempre me apoiaram muito. Não tô falando que eles sempre passaram a mão, mas sempre apoiaram. Então você falava assim: ó, vou fazer isso. Eles falaram: não, vai sim, você vai conseguir, vai dar certo. E deu. Porque apoio é diferente de passar a mão, né? Totalmente Passar diferente. pano é Quando eu tava diferente. errada, minha mãe é braba, meu pai Nossa, também. aquela havaiana de pau que a gente Oxe, tomava já rodou nos bastante. Acerta nos cornos e vamos embora. Mas, Vanessa, você falou uma coisa assim que eu acho muito importante falar: autocuidado. Uhum. Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala de autoconhecimento, com certeza. Vamos lá. A gente fala que assim, autocuidado não é só academia. Sim, Autocuidado. Às vezes você parar, autoestima é necessário. Agora, o autoconhecimento, ele faz toda a diferença para o Todo. autocuidado. toda a diferença. Como você... Qual dica você acha que é melhor dessa forma? Qual dica você daria hoje para uma pessoa que se encontra em situações da forma que você se encontrou? Tá. Primeiro lugar, fale. Converse com alguém que está ao seu lado. Por quê? E principalmente alguém que esteja ao seu lado que te conheça. No meu caso, os meus pais. Porque essa pessoa, ela vai te trazer de volta. Porque a gente se conhece. Mas num momento como esse, a sua visão fica turva. Então, você precisa de pessoas que te conhecem. Você não pode... Claro, às vezes ali no momento de desespero tem alguém do seu lado, você vai pedir ajuda. Mas para se abrir e não deixar chegar naquele ponto, aí, nossa, tô começando a me sentir mal em relação a algumas coisas, vou conversar, vou falar como eu estou. E após isso, ao invés de você se abrir com alguém, a pessoa vai te ajudar e tem mais alguém sabendo. Então, se alguma coisa acontecer com você, aquela pessoa já vai estar de prontidão para que possa te ajudar. E outra coisa é realmente buscar coisas que te fazem bem para que você possa se reconhecer naquilo. Para ter realmente o autoconhecimento e se ajudar. Então, para mim, em primeiro lugar, é falar, porque quando você guarda, isso vai crescer dentro de você e uma hora vai explodir. Isso vira um câncer, Então, né? converse, fale com pessoas que você confie de verdade. Tenha discernimento também na hora de escolher com quem você vai falar, porque as pessoas ficam muito assim, que eu não vou contar, que eu tô comprando um carro, tô fazendo uma casa, mas a gente tem que saber também para que a gente fala os nossos problemas, porque isso é extremamente importante. Às vezes a gente acha que assim, a inveja é só de coisa boa. Não, às vezes a pessoa tá Não. do nosso lado só esperando que a gente caia, né? Exatamente. E às vezes você leva pra pessoa aquela situação e talvez não por mal, às vezes por mal, mas talvez não, a pessoa não sabe lidar com aquilo. Sim. Entendeu? Porque nem não é um quer problema aprender, né? dela, não é uma vivência dela. Então ela não vai saber lidar com aquilo. Às vezes ela vai até te dar uma resposta que vai piorar a situação que você tá. Então, ter pessoas ao seu lado que realmente te compreendam e que conheçam você em essência, no seu íntimo, é importante. Porque senão a gente não consegue. Porque essa pessoa ali, ela vai estar ali pra te resgatar. Pra te trazer e falar, olha, Ari, você é boa,
Olha só, tudo que você já fez até aqui, isso que você tá passando é só um momento. Agora, se tiver alguém que realmente fala, ai, nossa, mas que horrível que você tá passando. Ai, meu Deus, vem cá, aí te chora junto com você. Acontece, a gente se emociona, mas aí é pior ainda, entendeu? Não, eu tô numa fase que, assim, é muito complicada, né? Depois a gente vai conversar no off. Ai, mentira, gente. No off também aqui no... Não, essa semana eu tive uma bomba na cabeça que, por exemplo, Sim. a gente vai ter que operar a coluna. Sim. Depois a gente vai para esses detalhes. Mas assim, e nisso o médico já passou encaminhamento, essas coisas todas. Nós vamos mexer na C4, C5, C5, C6, que elas estão esmagando o nervo. Você Sim. sabe bem disso, Uhum. que a gente já tem conversado. E tipo assim, é aquela questão do... Poxa, mas você é toda estragada, hein? Já operou isso, já operou aquilo, mais alguma... Gente, eu vou pedir música no Fantástico, dá licença. Não aguento com ela. Mas é aquela questão de você entender que a cruz é tua. Sim, exatamente. E que com Deus você vai sair dessa, Exatamente. né? É entender que você não está exonerado de nada. Pelo contrário, você está na vida para viver. Sim. Viver com N situações, de N formas, sei lá. E com isso, assim, não tem autopiedade também, né? Porque é horrível quando tem Sim. positivismo barato, que é aquela coisa do toda É. hora. Ai, deixa eu sentir, cacete. Exatamente. Você tem que sentir a sua dor, tem que viver o seu momento. Sim, e aquela coisa do, nossa, tudo é ruim, hein? Sim. São assim, são extremos. O equilíbrio é a chave de tudo, né, Vanessa? Com certeza. E você falou aí sobre Deus. Eu tive como eu falei lá no início, teve essa pessoa que é uma amiga minha, que me atentou para esse lado. Eu sempre fiz minhas orações. Na minha casa, meu pai é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe é uma pessoa que, assim, tem uma fé inigualável. Minha mãe ajoelha e conversa com Deus. Isso é tão bonito, sabe? Ela fica horas ali, ela conversa com ele, ela tem uma ligação muito forte. E eu tinha perdido um pouco disso. E essa minha amiga me falou. E pra mim foi muito importante na época resgatar a minha espiritualidade e os meus momentos com Deus. A minha sogra, ela nem sabe, mas ela vai saber agora, ela me ajudou muito. Porque não sei se você conhece o grupo de oração da Imaculada Conceição. Sim. É maravilhoso. Grupo Números, não é? Isso, grupo Números. E aí, na época, eu falei com ela que eu queria estar mais junto. E isso aqui, a questão da massoterapia, eu sempre trabalho muito de tarde pra noite. Mas aí ela me levou. E realmente, eu acho que dentro dessa dica que você pediu, da gente falar com pessoas que realmente conhecem a gente em essência, no íntimo, é falar com Deus, porque ninguém nos conhece mais do que Ele, tá? Então, converse com Deus, esteja em lugares onde pessoas estejam buscando o mesmo que você, para que aquilo fique maior ainda. E peça ajuda, sinta a sua dor, não fique também se culpando, sabe, por estar assim. Coloque nas mãos de Deus, faça suas orações e esteja com Ele, sabe? Eu acho que assim, a gente tem um lado, porque assim, pra gente se salvar na vida, a gente tem que entender que a gente não tá abandonado, que Deus tá com a gente em Com todos certeza. os momentos. Né, que o momento turbulento ele vai passar, né, e que a gente vai tirar grandes benefícios disso. Olha só como você mudou graças ao momento turbulento. Foi Sim. necessário para você, talvez até voltar para, abre aspas, para fala, porque assim, a gente fala assim, voltar para Jesus, eu nunca fui. Mas voltar para... Oi, meu amigo, eu tô aqui. Sim, e ter mais aquele cuidado do dia a dia, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso ao dia da missa ou ao dia do grupo. Não, converse com ele no dia a dia, sabe? Agradeça pelo seu dia. Está com um projeto, fale sobre o seu projeto. É o primeiro. Entendeu? Olha, Deus, hoje eu vim aqui hoje, então eu fiz minha oração. Falei, olha, que o Senhor possa abençoar a mim, a Ariali, essa oportunidade de estar lá contando a minha história, falando sobre a minha nova profissão, e que o Senhor esteja comigo e que seja feita a sua vontade. Inclusive, vou aproveitar e até contar para vocês que esse ano eu vou lançar o meu curso de massoterapia para que outras pessoas que queiram também aí, que estejam precisando mudar de profissão e tenham uma identificação com essa parte do cuidado, né, da saúde, possam também se cuidar. Então eu coloquei isso nas mãos dele. Falei, Senhor, esse é meu projeto para 2025. Se for da sua vontade, eu espero que cresça e eu acredito muito nisso. E estar aqui hoje, podendo falar aqui no seu programa para mim, já é uma colocação de Deus. Olha, minha filha, vai lá e fala, né? Entendeu? Que vai dar certo, que tendo a bênção aqui de vocês. Nossa, pena que a gente não pode fazer massagem na gente mesmo. Ai, nem porque fala. senão... Mas continuarei fiel a você, fique tranquilo. Amém, amém, isso aí. Terça-feira tamo junto. É isso aí, Ari. Mas assim,
Vamos agora falar sobre as pessoas que falam assim, ah, massoterapia, o que que é massoterapia? Explica pra Uhum, gente um pouquinho dos benefícios da com certeza. E massoterapia. são muitos. Para contextualizar rapidamente, a massoterapia ela é um conjunto de recursos manuais e terapêuticos que vão te ajudar aí na saúde física, mental e espiritual. Eu trabalho com basicamente todas as técnicas, que é massagem relaxante, pedras quentes, ventosa, aurico, moxa, quick, conindu, diversas técnicas. E a base ali da massoterapia é te ajudar a se sentir melhor, bem-estar, fato, e é imediato. Você sai da sessão se sentindo melhor. E isso vai a longo prazo aí melhorar. Então, quanto mais sessões você fizer, melhor. E essas outras técnicas aí, por exemplo, a auriculoterapia, ela é muito direcionada, ela tem a base da acupuntura e é muito direcionada para essa questão do sono, da ansiedade. Às vezes você está com alguma dor, a gente trata com auriculoterapia. Então, cada uma faz uma função, mas basicamente a massoterapia ela vai te ajudar nessas questões físicas, mentais e espirituais. Então, você vai se sentir melhor. E estando melhor, você fica melhor até no seu dia a dia para tomada de decisão. Porque imagina, você está estressado, com aquela dor, aí vem alguém traz um problema imenso pra você, você, ai, tá, faz. Aí você resolve aquilo ali sem nem ter pensado sobre aquilo. Então, os principais benefícios são esses: ativa a circulação, tira dores, controla a temperatura do corpo, tá? E sem falar que controla a sua musculatura. Então, por exemplo, tem muita gente, como a Ari, que tem um ombrinho tensionado. E aí, a gente vai diminuindo isso com o tempo. Então, você faz aí ou semanal, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez ao mês, que já vai ser eficaz. Claro, às vezes ali num primeiro momento você precisa dar um gás, né? Uhum. Fazer ali mais sessões para que a gente possa dar um up ali para a pessoa melhorar rápido. Mas, basicamente, ela vai te ajudar a viver melhor, gente. É bem-estar. Massagem é bem-estar. E não só massagem, massoterapia. Porque o massagista, ele faz massagem e o massoterapeuta, ele aplica todas as técnicas e uma delas é a massagem. Não, e eu vou te falar que, assim, agora por experiência própria, eu não vejo as horas e os dias e os momentos de poder chegar Que bom. no dia, né? Porque, assim, foi o que você falou, não é só a massagem. Tem as pedras quentes, as Sim. ventosas. Cara, tem hora que você tá mexendo que tem ponto doendo, que eu falo assim, caraca, tá doendo. Aí você descobre que tem coisa no seu corpo que você nem sabia. Exatamente, tipo assim, Jesus, tá doendo ali. Se eu falar pra ela que tá doendo tudo. Aí eu fico assim, gente, vamos ver os pontos que tá doendo. Aí você vai e fala assim, área, aqui tá assim com nozinho. É. Ó, aqui tá assim. Vamos Aí apertar. exatamente, eu já percebi isso. Eu falei assim, os pontos que estão embolados, a Vanessa, ela já vê que tá ruim e já fica, ó, vou ter que apertar um cadinho aqui. Isso aí. Vou ter que fazer aqui. Aí eu falei assim, depois você sai de lá, parece que um trator passou em cima de você, mas sabe daquela forma positiva? Sim. De você estar leve como uma Com pluma, assim, certeza. não sabe nem se tá pisando direito. É, eu falo Vai isso, você pela sai voando rua, do consultório. sai voando. E assim é muito bom porque a tensão que você adentra não é a forma que você sai, é completamente Com diferente. certeza. E assim, ali você tá deitada, né? Ou é um momento que você vai deitar e que você não vai fazer mais nada. Quem vai fazer é o seu massoterapeuta ou a sua massoterapeuta. Então, assim, gente, a massoterapia me salvou, eu posso falar isso com toda certeza, e me ajuda a salvar pessoas, que é o que eu fico mais feliz, sabe? Claro, a gente precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Mas hoje eu me sinto 100% satisfeita na minha profissão. Pode ser que eu mude daqui a uns anos, que como eu falei, a gente tem todo o direito de mudar. Mas hoje eu sou muito feliz com a massoterapia e quero sim polarizar isso enquanto profissão, enquanto escape para pessoas que já não se sentem bem ali, talvez no que vivem hoje enquanto trabalho. Então você pode sim, e é uma opção a massoterapia. Não, e eu acho muito válido a gente ter sempre eu costumo dizer que as pessoas elas têm que entender que a gente não precisa ficar fixo numa coisa só. Não, Você pode, por exemplo, você gosta de cantar. eu Você gosta de adoro. cantar, mas você é massoterapeuta formado em administração. O seu leque sempre tem que estar bem abrangente para você poder ter Sim. várias opções. Hoje eu não sou mais ADM, mas amanhã, Se precisar, se eu tamo aí, né? precisar, eu sei fazer. Eu Exatamente. sei fazer. Por exemplo, eu sou salgadeira. Eu atuo como salgadeira? Não, eu não Nossa, atuo. essa aí foi nova, hein? É... A Ari, gente, a Ari faz tudo. Eu trabalho com personalizados, entendeu? Hoje, Que legal. hoje eu trabalho produzindo personalizados, canecas, squeeze, essas coisas, camisas, essas coisas que precisarem. Mas eu sou formada em arquitetura. Então, assim, deixou a arquitetura de lado? Não, formada em arquitetura, gente, pausa. Pausa para ninguém entender de forma errada. Eu sou técnica de edificação, Uhum. eu sou técnica em desenho de arquitetura e estou quase me formando em arquitetura e urbanismo, tá? Sim. Pausa. Voltando, eu também sou
Eu projeto instalações, então Sim. eu sei fazer várias coisas na área da construção Sim, civil, sim. né? Gestora de projetos também. E com isso tudo, falei assim: você vive disso? Não, eu não vivo disso porque há 1 ano e meio atrás o coração falou: ou você sai desse mundo doido, ou eu vou te tirar. Isso que eu ia falar, ou vai te tirar. Ou eu vou te tirar. Então, assim, quando o seu corpo fala, você tem que Tem que ouvir. ouvir. Tem que ouvir. Então, você tem que partir para um âmbito. O que que você ama? Eu amo catar conchinha na praia. Se conchinha me desse dinheiro, Pô, tava eu rica, hein? tava rica, entendeu? Eu gosto de sentar na cachoeira e ficar ouvindo o barulhinho. Ai, que delícia. Entendeu? Eu já pensei em ser Uber porque eu amo dirigir. Só que Olha assim, só. eu viajo bastante. Mas isso é legal. Olha como você se conhece, né? Tipo, eu queria ser o meu porque eu amo dirigir. Eu amo dirigir. Às vezes, pra uma pessoa falar, né? Ah, eu queria ser isso, mas não, é porque ela ama dirigir, gente. E aí você junta. Aí tem gente que fala assim: mas se você junta o que você ama com o trabalho, uma hora você não vai estar aguentando mais. Pode ser que sim. Mas não a longo prazo. No início ali, você vai fazer com prazer. Você gosta daquilo. Sim, e até porque a gente tem que pensar que às vezes o início é necessário para você ter uma renda, para você ver qual vai ser a futura direção. Sim, com Por exemplo, eu certeza. cultivo cogumelos. Eu faço cultivo e venda de cogumelos shimeji e shiitake. Por que que você faz isso? Porque você gosta? Não, porque primeiro eu acho que é uma criação super nova, eu acho que o Sim. mercado é bem Tá abrangente. aberto, né? Isso, e é uma forma de ganhar dinheiro, é renda. Exatamente. Ponto. É uma Exatamente. coisa que eu posso fazer, que eu não pego peso, que eu tenho venda e que está aí para o mercado. Aí você fala assim: mas você se mete em muita coisa. Eu acho, é o que eu volto a dizer, o leque tem que estar sempre aberto. Aberto, a cabeça tem que estar ali, ó, preparada, aberta para Isso. receber. Mas, por exemplo, a gente fala muito sobre renda, né? Questão de renda, renda extra, renda extra, renda extra. Mas as pessoas às vezes não entendem que talvez uma coisa que você gosta pode ser não só a renda extra, mas a renda Sim. fixa. A fixa. Você levar isso como o seu trabalho, é o que eu falei. A massoterapia hoje é a minha vida. Eu Sim. vivo de massoterapia. Então, é o que eu falei, eu ouvia muito. E com certeza muitos massoterapeutas que estiverem vendo aqui ouviram quando estavam fazendo o curso. Né? Se vai ser um extra. Não, é a minha profissão. Vou fazer valer e fiz, tenho feito. Não sou melhor do que ninguém, mas acho que a gente tem que acreditar. Porque se você pagou por aquele curso, você não perdeu, mas ganhou tempo ali, passou o seu tempo ali. Cara, faz valer. Você sente que você tem aptidão para aquilo, pega, porque a consequência das pessoas gostarem de você vai estar no teu trabalho. Você, por exemplo, veio de indicação. Foi. Então, tipo assim, eu vou te falar aí que 85% das minhas clientes hoje são indicação. É uma que indica a outra e viram pessoas ali. A Camila me indicou você e uma moça também que foi ontem. Então, assim, você vê só, uma pessoa traz 2, 3, 4. E a propaganda é o boca a boca. É boca a boca. Eu vou te falar, eu cresci assim. Eu cresci assim. Exatamente. É aquela, quem não é visto não é lembrado. Não, quem não é visto, quem não é falado não é nem conhecido. É porque às vezes é falado mal também, né, gente? Às vezes é visto mal também. Então você tem que fazer também a sua parte. Exatamente. Então, Vanessa, diz pra gente aí como que vai ser esse ano, a questão do cursinho, que eu acho que é demais. Se eu pudesse fazer, eu já faria, mas eu não posso fazer massagem em mim mesma. Conta pra gente essa ideia do curso, quando você vai estar divulgando isso, as redes sociais, aonde você fica, como entrar em contato, tudo bonitinho, pra gente já sair daqui já com uma turma formada para esse ano. Se Deus quiser. Bom, eu atendo aqui no centro, né, no Castelinho, tem um espaço aqui no Castelinho, junto com mais 2 pessoas que me abriram as portas, que é a Tainã e a Patrícia, inclusive vou agradecer aqui a elas. Obrigado, meninas, nós agradecemos muito. Inclusive ela é uma nutricionista e a outra trabalha com tratamento de estresse, se alguém precisar. E eu faço massagem lá, né, todos os meus atendimentos, e também atendo em Conselheiro Paulino, tá? Em relação, pra falar comigo, é só ir no meu Instagram, é vanessareis.massoterapia. Mas sobre o nosso curso, provavelmente eu vou lançar ele em março, tá? Porque a gente ainda tem aí que finalizar algumas coisinhas na apostila. E o meu curso vai ser um curso completo. Então, vou estar entregando todas as técnicas que eu trabalho, tá? Eu preferi fazer assim, tem muita gente que faz por técnica, né? Às vezes a pessoa escolhe a técnica. Porque na minha concepção, você faz minha sessão, você vê. Eu uso tudo. Eu uso a bamboterapia, eu uso a pedra quente, eu uso a ventosa, eu uso as mãos. E quando a pessoa tem necessidade, a gente faz a aurico. Então, assim, claro que a gente tem que mesclar isso. Então, você vai aprender dentro do curso o que pode usar com o que, de que maneira. Mas eu acho que traz mais oportunidade e abre um leque maior. Porque às vezes você
aprende a massagem relaxante, não, eu quero fazer só relaxante. Mas, às vezes, a pessoa tem hábito de fazer a pedra quente, que é, assim, apaixonante. Quem faz uma vez quer a pedra quente todas as vezes, sabe? Eu pensei já em comprar um Todas kit de as pedra vezes. quente, Não, é mas eu fico com medo maravilhoso. de me queimar. Não pode, tem técnica pra Tem usar. técnica, tá, gente? Não faça igual a mim, não faça merda, Não por faço. favor. Ventosa também tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que a pessoa tem que ter o máximo que agregue a ela, sabe? Porque eu faço esse conjuntão, mas muitas vezes a pessoa vem com indicação médica que precisa de auriculoterapia. Então, às vezes, eu tenho que fazer só aquela técnica. Porém, o curso, ele tá bem voltado para isso. Como eu também tenho formação em administração, no meu curso vai ter, sim, ali um tópico ali onde a gente vai falar sobre essa questão do planejamento da carreira. Um upgrade, né? Do Instagram, que é extremamente importante, precificação, porque às vezes a gente fala assim, se você fizer R$80, vai dar tanto no mês. Tá, mas desses R$80 vai sair o valor que você vai pagar no espaço que você for atender, vai ter o valor que você tem de ida e de volta, às vezes de gasolina, ônibus, então a gente tem que trabalhar também essa questão de precificação. E claro, gente, é muito sobre a maneira com que você se vê como profissional, sabe? Quem você quer atingir, o que você quer buscar. Então, meu curso vai estar voltado 100% à massoterapia, mas também para que a pessoa possa se virar sozinha. Porque quando você está empreendendo, você não está sozinho, mas você precisa se virar ali e resolver o seu por você. Então, o meu foco do curso é esse. Espero muito sucesso. Quem tiver interesse já pode falar comigo, que a gente já marca aí para quando eu lançar. Gente, por favor, não fique de fora dessa. Todo mundo, às vezes, espera uma chance de mudar de vida. Às Sim. vezes, a chance está batendo na porta e a gente não está vendo. Exatamente. Né? Existe um santo que fala que a graça tá aí, às vezes a gente só não ganha porque não pega. É verdade. Não agarra aquela oportunidade. E tem que estar preparado para a oportunidade. Porque às vezes a oportunidade Sim. vem, você não está preparado, ela vai embora. Às vezes é uma vez só na vida. Sim, sim, exatamente. Então, é uma oportunidade de ouro, vale muito a pena. Falo porque, assim, sou cliente da Vanessa. A Vanessa já me tirou de crises muito boas, né? E é aquela questão, a gente tem que estar aberto a novas oportunidades. Sim. Né? Vanessa, eu queria muito, muito, muito agradecer por você vir aqui falar sobre a sua vida, partilha de vida. Porque, assim, é muito complicado quando a gente fala assim, vamos falar sobre partilha de vida. Sim. E, às vezes, a gente não gosta de encarar o nosso passado, às vezes a gente não gosta de falar que a gente passou por N situações, mas a gente falando, a gente ajuda com o nosso testemunho pessoas que estão vivenciando isso. Né? Falar principalmente sobre essa questão da saúde mental, né? Um burnout, a questão de você saber se reconhecer, saber se colocar, saber falar, saber também agir. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, né? Você saber agir para sair desse ciclo. Porque se você não se cuidar, você fica nesse mundo, né? Preso nisso. Fica, e infelizmente a gente sabe que o final costuma ser triste, né? Quando a pessoa não consegue sair. Então, a nossa luta é para que outras pessoas ouçam o que a gente está falando aqui, ouçam as nossas experiências e não precisem passar pelo que a gente passou. Porque, assim, claro, eu passei pelo que passei, virei a chave, hoje eu sou outra pessoa, legal, mas não é o ideal. O ideal é que a gente consiga enxergar isso sozinho, sem precisar ter certos traumas. Então, falar é importante, acreditar em você, ter autenticidade, acreditar que você é bom e que pessoas vão te ouvir. Isso é muito importante. Sim, e assim, a gente... o que você falou que eu achei muito interessante foi nós somos muitos milhões no mundo. Alguém vai pegar e vai coincidir com a sua história. Com certeza. Alguém vai pegar e vai ver assim, poxa, ela passou por isso, talvez eu consiga, talvez não. Todos conseguimos, Com só certeza. tentarmos, é só a gente ser fiel a gente mesmo. Isso aí, ser fiel a você mesmo. Sente a sua dor se você precisar sentir no momento, mas não fique sozinho. Ficar sozinho é muito difícil. Porque quando a gente tá com a visão turva, como eu falei, a gente não enxerga mesmo. Então tem que pedir ajuda sim. Viver a sua dor, mas pedir ajuda. É o essencial para pessoas de confiança. Não, essencial, necessário, prudente. Porque a minha psicóloga, ela falava muito isso. Você só está nesse quadro porque você não se permitiu sentir. Exatamente. Que a gente fica ignorando. Não... Aquela história que a gente cresceu com engole o choro. Exatamente, gente, isso não existe. Não engole o choro. O homem não chora sim, e pode chorar com vontade. Não engole o choro. Não, gente, não engula o choro. Não chore. Se for necessário, faz igual criança, birra de criança. Deita no chão e chora, bota pra fora. Porque
a gente se alivia, né, com Muito. com essas tendências. Muito, muito, muito. E muito obrigado por abrir a porta do seu sagrado pra Obrigada. gente. Obrigado por partilhar a vida. Obrigado por contar que é possível. Porque, Sim. assim, eu tenho certeza que várias pessoas que vão ouvir vão mudar um pouquinho a conduta, né, da Sim. forma do como agir. Maneira que vê o mundo. Eu tenho uma médica, um médico, que ele tentou me passar um remédio que me faz muito mal, né? Porque eu já tomei esse remédio e me fez mal na época da depressão. E eu falo pra ele assim, hoje eu só brigo pelos meus divertidamente. Porque o mundo cinza, ele é muito feio. É, muito. Tem que ver cor, tem que ter alegria. Tem que ser leve, tem que ter Claro. alegria. A gente, tá ruim, mas tá ruim, vamos continuar rindo É. mesmo ruim, sabe? A gente não pode botar peso nas coisas. É pegar o problema e pensar na solução e não no problema. Exatamente, sempre. Muito obrigado. Tá, também De quero verdade. agradecer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Grazi, também que não tá aqui. Mandar um beijo pra ela. Quero agradecer muito, muito aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim até aqui. E ao meu noivo e a toda a minha família. Muito obrigada, gente. Meus amigos também, que são muito especiais. E muito, muito obrigada por esse espaço. Que nada, obrigado você, porque, gente, é um aprendizado, é um momento que, assim, Grazi não está aqui, mas ela me mandou um áudio ontem à noite dizendo que ela queria muito estar aqui, só que graças a esse mover, né, tá descansando um cadinho, precisa. Importante também. Importante poder saber parar, né? Aproveitando a família, o maridão e tudo mais. Não solta a mão de ninguém, não. Daqui a pouco a gente tá de mão junto na praia, gente. Relaxa, Isso nós aí, vamos isso nos aí. encontrar. Tem que estar junto no momento bom também, principalmente. Exatamente, né? Nessa só na tristeza, não. A gente aqui é alegria, tristeza, saúde, doença. Amém, isso aí. Riqueza, pobreza e cartão de ajudando. crédito, no débito, na misericórdia. Amém. A gente tá junto se ajudando sempre. E muito obrigado, Vanessa. Obrigada, tá? Ari. Aqui um Obrigadão. tintim pra nós. Vamos lá Aqui, no ó. Café Com. Fiquem com Deus, gente. Até uma próxima. E é isso. Vamos virar a chave e ser feliz. Isso aí. Tchauzinho. Tchau.